Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender 5 lições sobre Abacuque capítulo 3 e o versículo 17 e o 18. Uma palavra muito abençoada e você nesse vídeo vai aprender essas 5 lições muito importantes. Fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe, tá certo? E a primeira lição é a seguinte: alegria em Deus, não nas circunstâncias. Mesmo quando as coisas ao nosso redor são difíceis e desafiadoras, podemos encontrar alegria em Deus. O verso destaca que mesmo que não haja frutos na videira, nem colheitas nos campos, ainda assim podemos nos alegrar no Senhor. Isso nos ensina a não depender da nossa situação para encontrar alegria, mas sim confiar em Deus, independente das circunstâncias. Então o profeta Abacuque nos ensina que é independente das nossas situação, é que nós devemos achar alegria em Deus. Ele começa a relatar a respeito das colheitas nos campos e também os frutos da videira. Ou seja, ele não estava apegado ao resultado dessas coisas materiais para ter alegria em Deus. Então a gente aprende nessa primeira lição que nós devemos ter alegria em Deus e não nas circunstâncias, tá certo? Vamos para a segunda lição. A segunda lição que Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 nos ensina é a fé em meio à adversidade. O profeta Abacuque, ele reconhece as dificuldades da vida como a falta de alimentos e a perda das colheitas. No entanto, ele escolhe confiar em Deus e isso nos ensina a manter nossa fé inabalável, mesmo quando as coisas não estão indo bem. A confiança em Deus é a escolha consciente e independente das aparências externas. Então, é no momento que a dificuldade estava tão grande que o profeta Abacuque, ele entende que só uma fé inabalável em Deus que seria possível vencer essa adversidade. Então a gente entende nessa segunda lição que o texto nos ensina a ter uma fé inabalável em Deus. Por quê? É daí que a gente precisa confiar em Deus, que Ele é provedor de todas as coisas e sabe agir no momento certo. Então Abacuque estava declarando essa fé inabalável em Deus, tá certo? Vamos para a terceira lição, que diz assim: o contentamento na providência de Deus. O verso destaca, mesmo sem rebanhos e gados, podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Isso nos lembra que a nossa verdadeira satisfação e contentamento vem de Deus e não das bênçãos materiais. Ou seja, devemos aprender a confiar na providência de Deus e encontrar contentamento nele, independente do que possuímos ou perdemos. Ou seja, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que entender que esse contentamento é o mesmo também de achar alegria em Deus, achar também paciência. Por quê? Porque quando a gente entende que o contentamento na providência de Deus é justamente o que o profeta Abacuque queria passar. Mesmo as coisas não prosperando, dando certo, ele entendia que em Deus poderia achar esse descanso, esse contentamento. Então, é em Deus que a gente encontra o verdadeiro escape, o verdadeiro descanso, quando as coisas não começam a dar certo ou do jeito que a gente espera. Então, devemos aprender a confiar na providência de Deus e encontrar contentamento nele, ou seja, descansar nele. Então foi isso que o profeta Abacuque nos ensina nos versículos 17 e 18. Se você está gostando desse vídeo, já deixa seu gostei e também se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer na palavra de Deus, tá certo? A quarta lição é a importância da adoração nos tempos difíceis. O versículo fala sobre cantar alegremente no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Isso destaca a importância da adoração e louvor, mesmo em tempos de provação. A adoração pode ser uma fonte de força, consolo e alegria, mesmo quando enfrentamos desafios. Perceba que o profeta Abacuque falou de alegria,
falou de fé e de contentamento, só que também a adoração acompanha essa importância quando estamos passando por situações difíceis. Então o profeta Abacuque estava dizendo que cantar alegremente no Senhor faz parte do processo de confiança. Por quê? Porque no louvor, na adoração a Deus, a nossa alma, o nosso espírito, ele é renovado. Então o profeta Abacuque estava dizendo que esta adoração em Deus, para ele era uma fonte de força, consolo e alegria. Isso nos ensina que quando estamos tristes, abatidos, devemos adorar, louvar a Deus, para que a nossa alma venha a ser alimentada com alegria, com força e consolo da parte de Deus, tá certo? E a quinta lição é a confiança na salvação de Deus. O profeta Abacuque falou justamente sobre esta salvação nele. Ele se refere a Deus como o Senhor da sua força e promete que ele o fará andar nas alturas. Isso reflete a confiança na salvação de Deus e na capacidade dele de levantar e fortalecer o seu povo. A lição aqui é que, meio às diversidades, podemos confiar na capacidade de Deus para sustentar e nos elevar acima das dificuldades. Ou seja, o profeta Abacuque nos ensina que esta confiança que ele tinha em Deus, na sua salvação, é que Deus tem o poder de restaurar. Mesmo que Abacuque não estava vendo os resultados, os frutos, as colheitas, mas essa sua confiança em Deus e entendendo que Deus é soberano, Deus tem o poder de reverter a situação. Então Abacuque mostra a sua dependência, a sua fé, contentamento, mas fala também da alegria em Deus por a salvação, por ter essa salvação. Então, quando a gente entende que a soberania de Deus faz com que a gente descanse, porque vai vir tempo de alegria, foi o que o profeta Abacuque nos ensina no versículo 18. Mesmo que tudo venha a estar perdido, acabado, não venha a ter resultados, mas se tem Deus, temos salvação. Se temos Deus, temos contentamento, temos alegria e consolo, tá certo? Então, essas foram as 5 lições muito interessantes sobre Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Se você quiser colocar essas 5 lições na sua pregação, vou deixar aqui um link aqui na descrição para você montar a sua pregação em Abacuque capítulo 3 e o versículo 17. Deixe aqui nos comentários o que você achou, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.